para ir na sua casa, para entrar na nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Existe um segundo ponto que eu gostaria de meditar aqui nesse texto. E esse segundo ponto é o seguinte: é sobre o ministério feminino. E por que eu estou falando? Porque esse texto vai dizer que essa mulher que estava doente foi curada, e ela não ficou parada ali, ela começou a servir Jesus. Então eu quero ter uma palavra aqui nesses minutos finais sobre o ministério feminino, a importância do ministério feminino. Existem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro machista. Existem pessoas que dizem que o apóstolo Paulo era machista porque ele escreveu dizendo que não permitia que as mulheres ensinavam, não permitam que as mulheres falem na hora do culto. Aí as pessoas leem esse texto e dizem: a Bíblia é um livro machista. Mas eu quero dizer para você que se você pensa assim, você está equivocado, porque a Bíblia, irmãos, ela vai mostrar o valor de uma mulher, o valor das mulheres. Isso começa em Gênesis, quando Deus cria o homem. É interessante que todas as criaturas que Deus criou o macho e a fêmea, mas o homem não. Deus criou o homem primeiro, e o homem sente falta de alguma coisa no jardim. Então Deus chega: vamos criar uma companheira, uma adjutora. A Bíblia diz que o homem dormiu e Deus tirou o quê? Deus tirou uma costela. Deus não tirou uma parte do crânio. Deus não tirou um osso do pé. Deus tirou uma costela. E daquela costela fez a mulher. E quando Adão acorda, Adão vê a mulher e diz: tu és linda demais. A primeira declaração de amor na história da humanidade. Tu és osso do meu osso e carne da minha carne. Tu serás chamada varoa. Deixará o homem a sua casa e formará contigo, formará com a mulher uma só carne. Acontece que quando a serpente entrou no jardim, a mulher caiu, é verdade. Tem muita gente que fica chateado com a Eva, porque a Eva comeu aquele terrível fruto. Mas o que as pessoas não sabem é que em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali está registrado a primeira promessa de Deus para a humanidade. A promessa da salvação, que Deus ele chega para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher pisará na sua cabeça. E é interessante, irmãos, que quando Jesus veio, não teve participação do homem no nascimento de Jesus. Foi de Maria. Que coisa linda, né, irmãos? Deus contou com a mulher. Por isso que quando o anjo Gabriel ele chama Maria, ele diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque Maria ela foi escolhida para cumprir essa promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15. Embora o pecado entrou por uma atitude de uma mulher, a salvação também foi gerada no ventre de uma mulher. Só com esse argumento você já percebe que a Bíblia não é um livro machista. A Bíblia conta a história de mulheres que em momentos de crise
Em momento em que os homens se acurvadaram, mulheres tomaram uma atitude e salvaram o povo de Deus. Por exemplo, Débora, Esther. No Novo Testamento, em Romanos, a carta de Paulo à igreja de Roma, Paulo vai saudar uma mulher chamada Febe, que ele chama de diaconisa. Mas se você for ver no grego, não existe feminino ou diácono. Ou seja, na igreja de Roma, alguns estudiosos afirmam que não tinha diácono. Então quem que tomou posse, quem que tomou uma posição para servir? Febe, a nossa irmã Febe. Muitos dizem, o apóstolo Paulo era machista. Não, irmãos, não era. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus. Existe um texto, 1 Coríntios, capítulo 7, em que Paulo ele vai tratar de uma questão de casamento. A santidade no casamento. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, antes de vocês se purificarem, deixarem de ter relação sexual, entrem em acordo um com o outro. Porque o homem tem o poder sobre o corpo da mulher. Isso é verdade. A sociedade acreditava nisso. Na época de Paulo, a mulher era considerada como uma posse. Ela não era tida como uma pessoa. Aliás, muitos países no mundo, mulher não é considerada pessoa. Ela é considerada como um ser inferior, uma posse. Em muitos países existe a questão da poligamia, ou seja, o homem tendo várias esposas. O homem tendo várias esposas é sinal de riqueza. É sinal de ostentação. Mas a Bíblia não fala disso da mulher. E nem Paulo. Olha só o que Paulo fala: o homem tem o poder sobre o corpo da esposa, e a esposa tem o poder sobre o corpo do homem. Paulo, ao dizer isso, irmãos, é algo extraordinário. Há 2000 anos da sua frente. Já viu aquela citação, né? Ele era o homem à frente do seu tempo. Paulo era assim. Mas Paulo estava ensinando o que Jesus mostrou para ele, revelou a ele. Então a Bíblia não é um livro machista. O fato de Paulo ter proibido as mulheres de falarem, de ensinarem, é porque na época de Paulo, irmãos, quem fazia o culto, quem fazia o sacrifício, eram os homens. No templo, lá em Jerusalém, os homens é que faziam o sacrifício e prestavam culto a Deus. As mulheres ficavam no pátio, que era chamado Pátio das Mulheres. Ali as mulheres ficavam conversando, outras ficavam orando, louvando a Deus. Mas quem fazia o culto, todo o ritual do sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados, sacrificando o cordeiro, eram os homens. Eram os homens. Então, amados, quando Paulo diz, não permito que a mulher ensine, não permito que a mulher fale no culto, a mulher estando com um homem em um ambiente de culto, era extraordinário, não era? Então, irmãos, pare e pense, a Bíblia mostra realmente qual é o valor de uma mulher. E qual é o valor de uma mulher? É que a mulher, ela tem o poder, a capacidade de edificar. Salomão, ele atesta isto dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. A mulher sábia, ela constrói a sua casa, ela tem o poder, irmãos, de edificar. Dá um terreno para ela e ela faz uma plantação. Dá linhas e lãs, ela faz um casaco.
dá uma casa para ela. E ela transforma essa casa em um lar. E ela transforma essa casa em um lar. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Graças a Deus pelas mulheres. Graças a Deus pelas mulheres da minha vida. Graças a Deus pelas nossas esposas. Abraham Lincoln, há uma citação que ele diz o seguinte: Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos. Ele diz que nenhum homem pode ser considerado pobre se ele tiver ao seu lado uma mulher piedosa. E aqui está a última lição: que todo homem, irmãos, bem sucedido, ele só é bem sucedido porque ele tem uma grande mulher no seu lado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro teve um ministério grandioso. Nós vamos acompanhar aqui Pedro andando com Jesus. Ele está andando com Jesus e nós vamos ver. Nós vamos ver também Pedro fracassando, errando. Nós vamos estudar tudo isso. Mas Pedro, ele